Bom, se pudesse, nós iríamos ficar aqui umas 5 horas só de ouvir. Muito bom. Bom, conforme eu pedi, a Pamela Mello também pediu, o Salomão Moura também está ajudando a gente a fazer a moderação, as pessoas colocassem a mão no chat. A primeira pessoa a colocar foi o Quininho, o nosso irmão Quininho, que está sempre com a gente em todas as rodas. Pode desabilitar o seu microfone, irmão, e fazer a sua pergunta. Tenta ser breve, para dar espaço para todo mundo, que é um... Irmão, estava falando de você agora. É sua vez de falar. Tá me ouvindo? Boa noite. Opa! Eu ouvi. Peraí, que eu tô no... Peraí. Desculpa, gente. Pode falar, irmão. Boa noite, muito obrigado por essa hora que passou bem rápido aí. Eu queria perguntar sobre Ipimi, sobre a minha porção, né? Eu queria entender melhor isso. É um conceito que eu tenho aprendido recentemente, eu não sei se amadureci muito bem esse entendimento. Em um primeiro momento, o senhor fez parecer que fosse o Ori em si, e depois, em um segundo momento, o senhor fez parecer que fosse não só um Ori, mas outras diversas qualidades de substâncias, né? O laço, o contrato, o destino, a palavra, de certa forma, eu também entendi como o corpo. E eu queria entender melhor essa expressão, Ipimi, entender melhor se é só o Ori, se é o Ori e o Ará, ou se existe algo... Como que é, né? Entender essa situação? Ipom-ori, Ipim-ori, é uma porção de Ori, e isso já ficou claro. Só balança a cabeça para eu saber se isso ficou claro. Uhum. Sim? Tá, ótimo. Uhum. Então, como é que o ser humano é constituído? É o que eu estava dizendo. Como o ser humano é constituído? Nós somos filhos de um encontro. Eu costumo dizer que nós somos filhos da encruzilhada. Nós vivemos em Exu, num encontro, num padê. Padê do meu pai com a minha mãe, no meu caso. E aí eu tenho uma herança genética. Iponri, Otum é o dedão do pé direito. Iponri, Ossi, dedão do pé esquerdo. Representa o masculino e o feminino. Essa é a minha primeira herança, é aquilo que me constitui. Só que eu não sou constituído somente disso. Porque senão todos os meus irmãos, se eu tivéssemos, seríamos exatamente iguais. Então, o que vai me diferir de qualquer pessoa na face da Terra? É o acordo, o Ipim, que também é a mesma palavra, por isso confunde, o acordo que eu faço na minha leitura com a minha linhagem. Eu faço um acordo lá. Chego lá e falo, eu quero ir lá para resolver isso. Vamos pegar isso. E aí, para fazer isso, eu tenho que ir à presença de Olodumare, que eu chamo desse espaço, que é a condição de possibilidade de todos os Odus. Olodu é aquele que possui, ou aquela que possui, o lugar onde existem todos os Odus. E aí, eu vou lá e saco o meu Odu, que é o meu Ipim. Esse Ipim vai para a mão de Obatalá. E Obatalá, então, me constitui, faz o meu Ori e o meu Ará. Eu sou plenamente constituído dessa forma. Uma outra tradição vai dizer que é Adjalá. Não tem nenhuma diferença para mim. O que vai ser importante é que eu vou ganhar um Ori. Quando a gente fala Ori ou Iponri, é sinônimo nesse caso. Só que o Iponri, o meu específico, é constituído pela minha herança genética pai e mãe, mais o meu acordo. É isso que faz com que eu seja eu. Porque aí eu chego aqui no Aie, eu não lembro, mas eu vou lembrando, no caminho, vou sofrendo confrontos e vai me lembrando o que eu sou capaz, quem sou eu e tal, e eu vou me constituindo. Na verdade, Caiodê, eu vou me tornando aquilo que eu já sou.
Por isso eu chamo de florescimento. Eu sou uma semente, né? Aí eu sou. Então, Iponi, Ori, nesse caso, sinônimo. Quando a gente fala Iponi, a gente está tentando juntar a ancestralidade, porque eu sou constituído dos meus ancestrais, pai, mãe e sequência para trás, né? Mais a minha escolha. A partir da perspectiva iorubá e a partir dessa narrativa, né? Que coloca o Batalá como o Alabalaxé, aquele que fala e a coisa acontece, né? O criador. O Batalá, nessa leitura que a gente está fazendo, é o Batalá que cria tudo, absolutamente tudo. Ok? Consegui? Beleza. Bom, vamos lá, próximo. O irmão Caio Henrique Pinheiro, que queria fazer uma pergunta, só que sem microfone. A Pamela está gente, Pamela Real. Boa noite a todos. Eu vou ler aqui a pergunta que o irmão Caio deixou. Atualmente, existem alguns mistérios na Umbanda, como Pombagira, Exu-Mirim e até Pombagira Mirim. A cultura iorubá tem algo que se relacione a esses orixás de alguma forma? Se sim, como eles participam da criação? A ideia de... Eu não entendi bem. Exu-Mirim, Pombagira, Pombagira Mirim e tal, são tradições, até o meu ver, nacionais. Não vejo nenhum paralelo, né, na tradição que eu já estudei, não vejo nenhum paralelo como o caboclo, até a mesma ideia do preto velho como divindade. O preto velho seria o Egungun, né, que seria um ancestral. Egungun é basicamente osso, ou seja, os restos que são divinizados, que são adorados. E até onde sei também, a partir do meu olhar, Pombagira, Exu, nessa perspectiva, Sete Encruzilhada, né, não podem, ou não deveriam, pelo menos, ser chamados de orixá. Mesmo dentre a tradição iorubá, orixá, propriamente dito, são os funfuns, né? Seriam o Batalá e seus filhos, né? Os outros seriam Irumolé, né? Seriam Eborá, teriam outros termos, né? Mas ficou generalizado orixá. Não é um problema. Então a gente diz, Ogum é orixá, Ogum é um Irumolé, né? E você canta, Oxum é um Irumolé, mas a gente canta isso, mas diz que Oxum é orixá. Tá bom, esse não é um problema, isso é a nossa cultura. A nossa cultura brasileira, candomblé, né, é nossa, ela tem uma origem, se pensar nas tradições que deram origem dos iorubás, que são as tradições Nagô, Alaquetu, Queto e etc., né? Se a gente pensar nisso, tem uma origem lá, então tem uma herança lá, mas o que nós produzimos aqui é nosso. Então aqui, o Issim, Orixá Ibilé, o Ibilé é nascido na terra aqui, né? Então as folhas que a gente usa são folhas daqui, as raízes que a gente usa são raízes daqui. Nós sagramos essa terra daqui, terra Brasil, né? Nós derramamos Jé aqui nessa terra, né? E aqui nós temos encantados, nós temos índios, nós temos outro tipo de ancestrais e outros tipos de divindades, né? Que se associaram por necessidade mesmo de sobrevivência e são reverenciados e são cultuados aqui em Terra Brasil, né? Então, lá nós teremos também, da mesma forma, naquela terra, as divindades, existem muitas, que a maior parte a gente não sabe. Tem o Itã interessante, esse mesmo que eu contei de Ossé, quando Ossé resolveu ir buscar todos os destinos, desculpa, eu modifiquei. Um Itã que diz, quando o Orixalá estava criando lá as cabeças, as orelhas, os narizes, etc., tá?
Aí o divinador jogou para 3.200 divindades. 3.200 divindades. Se eu conheço 20, é muito. E aí tinha 3.200 divindades que estavam consultando o oráculo. Eu não tenho ideia do que eles estão falando. Né? Num site interessante, também no Instagram, o Orixá Brasil, né, tem um post dessa semana, em que a dona, a proprietária lá do Orixá Brasil, compartilha as experiências e os conhecimentos que ela teve em terra iorubá. E ela, a cada cidade que chegava, encontrava um orixá novo, não me lembro nem dos nomes. Né? Então, um orixá novo, a gente vai chamar de orixá de forma genérica. Encontrava um orixá novo, um culto diferente, um culto de Iemonjá de um jeito aqui, um culto de Iemonjá de um jeito ali e tal. O melhor exemplo é Iemonjá em terra iorubá, é cultuada em Rio, e no Brasil é cultuada no mar. Ela ganhou o mar, ela ganhou uma dimensão maior. Né? Ela cresceu em importância e popularidade. Então, não dá para fazer comparações entre Brasil e Iorubá lá no continente africano. Infelizmente, a pessoa não está aqui para, quem sabe, melhorar a pergunta ou corrigir. Mas minha fala seria basicamente essa. Entendi. A próxima pessoa agora é a Bruna Batista. Se encontra aqui mais? Oi, boa noite. Fala um pouquinho mais alto, Bruno. Tá ouvindo? Para mim está baixo. Está ouvindo ele, Henrique? E agora? O Vinícius? Sim. Antes, eu li aqui, o Rafael pediu o nome do bispo. Eu não lembro se é bispo, mas o nome dele é Samuel Crowther. Adjali Crowther. Ok. Bruno, agora ficou melhor. Posso fazer a pergunta? Pode fazer. Pode. Então, eu queria saber mais sobre essa formação da pessoa enquanto indivíduo. Porque a gente, no Orum, a gente escolhe o nosso Ori, que é onde vai estar gravado essa marca, né, individual de cada um. Mas em que momento a gente pode, se tem como, né, não afirmar que aquela pessoa se tornou uma pessoa perante a comunidade dentro dessa lógica? Quando a comunidade reconhece essa pessoa como indivíduo, ou se isso se dá já desde o nascimento? Foi Bruno que falou? Não tenho certeza. Isso. Bruno. Então, a gente vai falar aqui, então, de uma forma mais didática mesmo, tá? Eu não penso que seja literal o que eu vou falar, mas por uma questão didática. Se a gente pensar que a gente tem uma linhagem, e eu não vou para a origem da linhagem, a gente vai partir do princípio de que tem uma linhagem e que eu faço parte dessa linhagem. Tá? Então, uma porção dessa linhagem, né, se desloca e quer sair. A ideia de indivíduo é um pouco complicado para a gente trabalhar, né? Já que eu faço parte de um todo. É uma coisa que é importante a gente saber. Eu sou fruto de 2, que é fruto de 4, e assim sucessivamente. Então, não consigo me pensar como indivíduo, mas como pessoa. E aí eu quero recolocar a tua questão, né? Quando é que aquilo se torna uma pessoa, né? Aquilo que é uma essência. Então, existe uma essência que eu vou chamar de primeira essência, ou essência original, né? E essa essência original enriquecida por todas as experiências anteriores a ela, sai, se desloca, e a gente poderia dizer se individualiza, mas eu prefiro não usar dessa forma, né? Porque não há separação, né? Se desloca e vai à presença de Olodumare e saca o seu Odu. Então, saca o seu conjunto,
de potencialidades, só para ficar bem didático. Tem um conjunto de potencialidades. E esse conjunto de potencialidades, é com esse conjunto de potencialidades que é feito o Ori e o Ará, a cabeça e o corpo. Penso, né? E aí, didaticamente falando mesmo, penso que é nesse momento em que eu me torno aquilo que iam chamar de Carlos Henrique ou, atualmente, né, Babá. Né? Eu me torno eu mesmo. É na minha visão, nesse momento que eu me torno eu mesmo. E aí, em que lugar a gente está? A gente está no Orum, a gente está no útero da mãe, né? E eu observo o que eu fiz. No Orum, é assim, vai te dar a ideia de que eu estou olhando para cima, mas eu estou olhando para um nada, porque o Orum é uma dimensão. Né? Então, o Orum não é em cima, embaixo, esquerda, direita, não tem um topos, não tem um lugar. Né? É uma dimensão mais do que sutilíssima, né? Que eu não consigo dar conta, mas que eu tenho contato, porque senão não teria contato com os meus ancestrais, que vivem no Orum, né? E que, segundo a Semana em Urubá, nos visita toda quinta-feira. Então, tá aqui. Javan fala, né? Egum, né? Fazer é bom para tirar Egum, que está aí como tudo que há. Né? Então, Egum está aqui como tudo que há. E eu não acho que tem que tirar, né? Porque estão aqui para me ajudar a cumprir o meu propósito. E aí eu estou falando de Egbé, a minha comunidade espiritual, a minha comunidade no Orum, uma divindade chamada Egbé Orum. Né? Então, cada um tem a sua, não é uma para cada um. Nós podemos, eu e você, sermos da mesma linhagem, do mesmo lugar. Não significa que nós somos consanguíneos aqui. Né? Mas eu sempre vou voltar, e esse eu que está aqui, minha leitura, Bruno, esse eu que está aqui, nunca mais volta. Apesar de ter assim, Babatundê, né? O pai voltou, o pai retornou e tal, porque quando eu volto, esse eu que sou eu, esse M que está aqui, que vai para lá, ele se reúne a linhagem e lá fica. Se aquela linhagem enriquecida com a minha experiência, alguém, uma essência quer voltar, essa essência vai fazer um outro acordo. Ainda que seja a essência original, ela faz um outro acordo, então é outra pessoa. Então, o que eu sou, nunca ninguém foi, nem nunca ninguém vai ser. Não no sentido de ser babá, né? De ser quem sou. Esse ser que sou, ele, na minha perspectiva, na minha leitura, é único. Não tem possibilidade de ser de novo. Né? Eu posso ter profundas características, assim, eu posso trazer, eu disse que voltaria na história do Rio do Esquecimento, né? Eu disse que quando criança eu queria ser, só para abrir um parêntese, Bruno, eu peguei esse gancho aqui, eu queria ser preto velho. Eu queria ser um preto velho, porque eu achava que o preto velho tinha todos os conhecimentos, tinha todas as respostas. Observa, eu queria ser preto velho, mais à frente, um pouquinho maior, tinha lá um cara chamado Kung Fu, que era um monge e tal, que era a sabedoria, que tinha lá umas técnicas e tal. Eu queria ser aquele cara. Né? Depois eu queria ser um monge tibetano e tal. E aí me formei em filosofia. Ou seja, eu sei, filosofia, vulgarmente falando, é aquele que ama o saber. O meu nome é Onan Lemolé, caminho para a casa do saber. Então, assim, parece que eu não esqueci, eu esqueci, óbvio, né? Mas eu não bebi muito daquela água, eu não esqueci muito. Parece que eu vim com uma certa lembrança que em Yorubá a gente vai chamar de Ranti, que é diferente de Niran. Eu lembro dessa conversa, eu lembro de quando o Vinícius me convidou. Niran, lembro, é alguma coisa que eu vivi. Agora, Ranti é alguma coisa que eu lembro, que a gente vai chamar de memória ancestral, que eu lembro, mas não vivi. Sabe aquela coisa que você nem sabia que sabia fazer, e aí diante de uma situação tu faz e fala, cara, não sabia. Ou uma facilidade absurda, o Yorubá acha que o Ludumari, então, aqui em Oô, esse deu a ele um ori bom. Porque o cara senta para aprender, aprende com uma facilidade, daqui a pouco está ensinando para o mestre e tal. E caramba, esse aqui veio com o ori do bem e tal. Eu diria que ele não esqueceu, né? Ele não esqueceu bem do direito. Ele
passou, mas não mergulhou direito, ficou com a cara para o lado de fora. É só uma forma de brincar com essa ideia de que se a gente passa pelo rio do esquecimento, tem algumas pessoas que parecem que não esqueceu, né? E que já vem com um talento desde criancinha, né? Desenvolta pra caramba. E isso a gente conhece várias pessoas, em várias áreas, né? Então, voltando à sua questão, penso que nós nos tornamos pessoa, não indivíduo, no instante em que nos é dado por Obatalá um corpo e uma cabeça, né? E aí, pronto. Aí nós vamos, agora, com nossos apetrechos, nós vamos caminhar em direção do rio, né? Que precisamos passar necessariamente para chegar na Terra e ganhar respiração. Então, eu sou um araie porque respiro. Quando eu parar de respirar, não acabou. Eu sou um araon. Eu volto para a minha linhagem. Tudo bem, Bruno? Uhum. Pronto, vou passar para a próxima pessoa. Yazana Guinzo, se eu não me engano, é isso que está aparecendo para mim. Oi. Primeiro, eu gostaria de agradecer a aula, está sendo super boa. E depois, a minha pergunta é a seguinte: se já somos semente, por que há necessidade de viver essa experiência do florescer? Ou seja, se você trouxe essa ideia de que nós já somos, que Exu vai nos lembrando o que já somos. Então, por que essa necessidade de vir para a Terra, viver a experiência desse caminho? Aí, na resposta para o Bruno, eu acho que você começa a dar uma pista, não sei, que eu fiquei encucada com o que você fala. E aí volta para minha Ebé e levo essa experiência. Então, eu queria entender esse trânsito, né? E a necessidade desse trânsito, e a necessidade da experiência. É isso. Obrigado. Lazana, é isso o seu nome? É com I, Yazana. Yazana. Ah, tá. Da forma que você colocou, Yazana, me pareceu que você entendeu semente, assim, do tipo, eu já sou uma semente, já estou pronta, eu vou fazer o que lá na Terra? Bom, se a gente considerar a ideia literal de semente, por exemplo, um caroço de manga, que é uma semente, ele tem tudo para ser uma mangueira. E aí ele vai precisar da terra, da água, do ar, do sol e tal. Então, quando a gente fala de semente, a gente está falando de potencial. Então, estou falando de forma potencial. Então, eu sou algo em potência. E eu vou passar o resto da minha vida atualizando ou realizando a potência que há em mim, de acordo com as experiências, né? Então, a cada experiência, eu sou levado a descobrir em mim algumas potencialidades ou a correr, né? E aí nós somos também constituídos biologicamente num dispositivo chamado de luta e fuga. Né? Tem momentos que eu tenho muito medo e corro, né? E não encaro. Tem momentos que eu encaro e me descubro capaz de fazer, até capaz de apanhar, né? E sobreviver e ganhar coragem e tal. Então, mas eu não estou entendendo isso como um processo evolutivo, que me parece que foi uma espécie de introdução que você colocou, assim, da ideia do, então nós viemos aqui para evoluir. Não, de forma alguma, né? Não é essa a ideia de evolução, e essa seria uma ideia espírita, o que não é nossa praia. Como eu disse, eu venho voluntariamente, né? Eu vou falar eu, vocês já estão entendendo, né? Aquilo que vai ser eu. Venho voluntariamente para cá para ajudar a minha linhagem, né? Eu não venho desenvolver, não venho evoluir. Eu venho, por exemplo, para... vou falar de mim mesmo, né? Para ser um cara que vai ser detentor da história e que vai guardar a história. Que seria, dentro da tradição, o livro é o mais velho, né?
desculpem, é uma ligação que vai entrando aqui umas 15 vezes, até existir, vamos ver, 5, 4, 3, 2, tá. Então, não veio mais. Eu vim com uma capacidade intelectiva, com uma memória, falante, amante das palavras e tal. Esse é o meu aporte, os meus potenciais, né? Eu aprendi a falar, experiência minha, antes de aprender a andar. Então, essa coisa do falar parece que me é própria. Eu queria muito cedo ser preto velho, ou seja, queria ser um sábio e tal. Agora, para que serve um sábio dentro da nossa cultura? Ocidental não serve para nada, velho não serve para nada, aposenta, bota num canto. Mas para o Iorubá é a riqueza. É ali onde está a história, a tradição, a experiência. E é o Iorubá, um Agbá, sentado debaixo de um baobá, ou seja, 2 Agbá, né? E ele conta como foi. Quando você vai a um oráculo que eu saco o Odu, o Itan diz que 7 mais velhos, né? Agbalagba Medje, né? É assim que começa a história. 7 mais velhos, né? Os mais velhos. Então, os Odus trazem as histórias dos mais velhos, as histórias dos orixás, a gesta dos orixás, a gesta das pessoas que adoravam o orixá. Tem um episódio, já vi que eu gosto de contar a história, vou contar só um trechinho de uma, em que Elexu, ou seja, um sacerdote de Exu, estava passeando e tentando ganhar dinheiro numa outra cidade. Ele se viajou para lá e tentou ganhar dinheiro. Ele fazia muito ebó, ele tinha muito dinheiro. Ele fazia muito ebó, muito ebó, muito ebó, e nada. Ele estava só gastando dinheiro, tentando ganhar dinheiro. E ele vai, então, ao Molé, a um divinador, né, um Oriaté, e o divinador diz para ele que ele estava errado, que ele não deveria fazer ebó para ganhar dinheiro, ele devia fazer ebó para ter filho, que tendo filho ele alcançaria o objetivo, né? Então, são os anciãos que vão falar para Elexu. E aí, se essa divinação vem para mim, ela está dizendo para mim que eu estou num equívoco, né? Eu estou agindo de forma equivocada e que eu deveria vir para a direita e não para a esquerda. Eu devia agir de uma determinada forma e não de outra, né? Então, a experiência de Elexu, que aconteceu em tempos imemoriais, serve para a minha orientação. Agora, como a gente vai reter esse conhecimento se não for os mais velhos? Então, a função dos mais velhos seria exatamente essa, né? Então, não é uma questão de evolução, não vim para cá evoluir, mas eu floresço nos meus potenciais, ou seja, eu torno real aquilo que é em mim potencial, baseado na vida que eu vou vivendo, né? E aí ajudo os meus irmãos. Frase do poeta, né? Vou aprender a ler para ensinar para os meus camaradas. Então, eu estou aqui, no meu caso especificamente, como Lucó, né? Para ensinar aquilo que eu tenho aprendido, para estudar junto. Todas as pessoas que estudam comigo sabem disso. Eu estudo junto. Eu não sento e falo, eu sei. Eu estou estudando. Aí eu vou compartilhando aquilo que eu tenho aprendido com as pessoas que querem e precisam. Então, eu queria separar essa ideia de evolução. Então, não tem a ideia de necessidade, não tem a ideia de já estou pronto lá, então o que eu vou fazer aqui? O Orum não é melhor do que o Aie, são só espaços diferentes, né? Então, a vida é cíclica para o Iorubá. A gente começa em Obê e vai até Oieku, né? Então, a gente vai do nascer, do sol nascente ao sol poente, né? A morte nada mais é do que uma porta, ou de entrada, ou de saída. Vamos pensar que Ibi, que é o nascer, é a porta de entrada. O Iku é a porta de saída. Tá? Então, a gente faz esse processo assim, ó, tum, né? E volta. Né? Vamos pensar assim. Por isso, a ideia de reencarnação. Né? Eu não compartilho, mas a ideia de reencarnação é um processo. E se você pensar nos ciclos naturais, todos é processo, né? A árvore come da terra, o passarinho come da árvore, a onça come o passarinho, a gente come a onça, né? E a terra come a gente, e a árvore come a terra, e come da terra, assim, é ciclo, né? É um sistema perfeito. Então, espiritualmente,
para o Yorubá, também é um sistema perfeito, né? Então, a gente transita, né? Então, por isso que a linhagem vai e volta, porque é o ciclo da vida, né? E a vida acontece aqui, no Agbaye, ou no Ileaie, né? A totalidade da vida é a Terra. Por isso a Terra é Yawadjobi, nossa mãe ancestral, nós brotamos dela. Então, nós saímos dela e voltamos para ela, nesse ciclo físico. No ciclo espiritual, nós saímos do Orum e voltamos para o Orum. E Ku é bem-vindo quando eu for Olojó, quando eu cumprir os meus dias, quando eu cumprir o meu propósito. Cumpri o propósito, realizei, eu sento e falo, bom, agora já posso ir, que eu cumpri, né? E vou chegar lá, e aí os meus iguais aqui, os meus descendentes, né, vão louvar a minha memória, porque eu vim aqui e fiz coisas boas. Eu vim aqui e ajudei. Aí eu viro Egungun, louvado, né, assentado, vão me dar comida, vão me louvar, vão me chamar para voltar aqui, e vai ser lindo, né? Não estou com pressa, não. Estou querendo ficar aqui mais um pouco. Estou querendo aceitar. Eu tenho um termo que eu estou doido que me deem, né? Que é Lagbon Palá. Aquele que demora a envelhecer. Eu tenho 62 anos. Eu estou seguindo nesse caminho, né? Não quero envelhecer, não. Logo, consequentemente, também não estou afim de visita da morte, né? Hoje não, eu vou fazer. Estou ocupado aqui. Vamos lá, a próxima pessoa. Bom, vamos deixar claro o seguinte. Já são 6h43. Vamos ficar à disposição do nosso convidado. Eu vou chamar agora o David Reis. David está entre nós. E tem umas 3 pessoas depois, umas 4 pessoas depois dele. David. Bom, boa noite a todos, a bênção de todos. Primeiramente, parabenizar pela reunião, excelente, magnífica, muito, muito boa. A minha pergunta ao professor é: aquela pessoa que tem dificuldade de se encontrar na vida, ela inicia uma faculdade de medicina larga, vai fazer letras, depois vai fazer veterinária, odontologia, e a vida vai passando, ela não consegue chegar em nenhum local. Essa pessoa, ela veio com esse destino de não chegar em nenhum local, faltou orientação de Exu, faltou ebó, o que faltou para essa pessoa? E uma outra pergunta seria a questão do suicídio. A pessoa que se suicida, ela chegou ao que ela deveria ter feito, ela interrompeu, como é visto isso de uma forma geral para a gente ficar mais claro, porque essa questão do suicídio ainda é muito complicada dentro da nossa religião. Muito obrigado. É Davi? É Davi? Davi. Ô, Davi, obrigado pela pergunta, mas as 2 perguntas dariam 2 palestras, né? Mas observa aqui uma coisa. Quando eu disse que Exu avisou a OB, né? Mas eu disse que é o outro, não é meramente, especificamente só Exu, é o outro que nos lembra quem nós somos. Assim, eu me chamo Carlos Henrique, ou me chamam Carlos Henrique, me chamam Babá, me chamam Olucó. Então, o outro vai dizendo quem eu sou, a partir da manifestação do meu ser, né? Então, isso é importante para a gente destacar aqui. Então, não é um papel especificamente de Exu ser essa figura que nos lembra, apesar de ser o cara da comunicação. Uma outra coisa que nos lembra quem nós somos, o que nós somos capazes de fazer, também são as adversidades. Você falando dessa situação, eu lembrei de uma história, de um Itan, né, de Ossé, que vai buscar todos os destinos. Eu imagino, como aconteceu comigo, eu queria ser sábio. Não sei se a palavra sábio veio posterior, só queria ser preto velho mesmo, né? Mas eu me interessava por absolutamente tudo. E se posso aqui, não é uma questão de mostrar currículo, não, mas eu comecei fazendo teologia,
De teologia eu passei para psicologia, depois da psicologia eu fui fazer filosofia. Então, assim, são carreiras semelhantes, mas são práticas completamente diferentes, né? E eu me interessava por... Eu me interesso por física quântica, me interesso por matemática. Uma aula de matemática bem dada eu acho maravilhosa, né? E eu queria ser capaz de fazer aquilo. Então me dá a ideia, né, de que eu sou um generalista, né? Ou um cara que gosta de saber. Então, uma pessoa que faz, vou pegar agora o seu exemplo, medicina e larga, vai fazer engenharia, minha percepção, ela está perdida, né? Assim, está confusa. Ela não se sabe. Tem uma coisa interessante que a gente perde de vista. Nós estamos no mundo e o mundo é um grande mercado, é uma grande feira. E nós somos afetados de uma série de formas. Eu disse num trecho há pouco que aquela pessoa que segue o seu Ori vai chegar no lugar, vai chegar no seu lugar, mas que segue o seu Ori. O que a maioria de nós faz? A gente segue o mercado. Então, você provavelmente tem mais de 30 anos, você deve ter ouvido alguém falar. Primeiro, precisa estudar para ser alguém na vida. Outra coisa que você deve ter ouvido falar, a maioria de nós deve ter ouvido falar, é que o que está dando agora? Petróleo e gás. Então, vamos para petróleo e gás. Qual é a profissão que dá dinheiro? É aquela ali. Então, a gente está orientado pelo mercado. E aí, não tem nada a ver com o orixá, não tem nada a ver com o ori, tem a ver com a personalidade de cada um de nós, e a gente vai atrás, né, daquilo que está dando dinheiro. Aquilo que vai garantir a nossa profissionalização. Na década de 60, a maioria de nós que estávamos vivos e trabalhando, no meu caso, eu era criança, né, queria ser funcionário público para garantir, né, a sobrevivência. Num outro momento, queríamos ser militares para garantir a sobrevivência. No outro momento, aí já na minha época, tinha que aprender datilografia para garantir a sobrevivência. Depois, mas aqui, tinha que aprender informática para garantir a sobrevivência. Ou seja, a educação no Brasil, a LDB, a Constituição, diz que a educação é dever do Estado, da família, e é direito de todos. E aí a educação tem um propósito, que é formar no cidadão, que a pessoa seja apta a ser um cidadão e apta para o mercado de trabalho. A nossa educação nos conduz para ser mão de obra. E cidadão, no Brasil, pelo menos, é ser cumpridor das regras. Porque se fosse pleno de direitos, a gente não precisava discutir um monte de coisa, né? Então, a gente não tem direito à saúde, à educação e tal, e se a gente quiser, a gente tem que brigar, a gente tem que espernear, a gente tem que batalhar pra caramba. Então, posso concluir que cidadão é ser cumpridor das regras. Um bom cidadão, um bom pai, uma boa mãe, tem que cumprir um certo padrão de universalidade, né? Então, se a gente é orientado pelo mercado, a gente está confuso, a gente está perdido, né? Só o meu Ori sabe para onde eu devo ir. Só ele sabe. Segundo uma outra tradição, em Ifá, o meu Ori e Orumilá sabe, né? Eu aceito essa tradição, para mim não tem problema nenhum. É uma outra tradição, é um outro discurso, né? Mas também pleno de conteúdo e de sabedoria. Orumilá é o Eleripim, a testemunha, aquele que sabe todos os destinos, que ouviu e viu todos os acordos, né? Então, Orumilá sabe, segundo a tradição de Ifá, segundo a tradição de Orixá, Ori sabe. Não é Orixá, Ori sabe. Ori tem tudo que ele precisa para realizar. E aí ele precisa de Exu, ou ele precisa de Ogum, e ele escolhe os orixás e traz, tá? Então, o orixá é o orixá da cabeça. A gente fala isso sem dar conta. Não é meu orixá, é o orixá da minha cabeça. É o meu Olori, né? Então, o orixá da minha cabeça é Exu, tá? É o orixá que a minha cabeça escolheu para que eu possa realizar o que eu preciso realizar. Então, eu diria que essa pessoa não é um problema de espiritual, na minha percepção, é um problema de orientação. É quem vai ser meu mestre? Quem vai me orientar? Se é o mercado, cada dia eu vou para um lado. Então, sendo o babá dessa pessoa, eu o orientaria a fazer ebó, a fortalecer o seu ori, a botar a cabeça no chão e falar: eu quero o meu destino, não quero o outro. Ah, o seu destino, meu filho é músico clássico. Filho de preto, no Brasil, pobre, músico clássico, esse é o seu destino. Então, é isso que você vai fazer.
Ele está com 38 anos hoje, só faz uma coisa, música. Achou o caminho dele, achou o propósito dele, mas também foi orientado. Então, tem uma coisa da orientação, não tem que olhar para o mercado, tem que olhar para si, para as suas potencialidades, né? E insistir, né, nesse caminho. Eu vou parar aqui, porque o Vinícius está aí me olhando, tipo, cara, olha o tempo, olha a hora. E peraí, desculpa, Vinícius. Então, tem outra pergunta que também dava uma outra história, mas basicamente, né, nós temos a tradição, desculpa, eu não vou nem falar da tradição toda, vou falar especificamente do suicídio, né? Quando o sujeito se suicida, é como se ele rasgasse o contrato, não cumpriu o contrato, nunca mais volta por segundo a tradição lá de Oió, nunca mais. Ele vai ficar perdido, ele vai virar um eborá, um bicho de 5 cabeças, vai ficar pendurado nas árvores, segundo as histórias lá. E, dependendo da cidade ou da família, eles concordam numa coisa, ele não volta por Uma pessoa que morre por fatalidade, antes do tempo, né, ela fica meio que vagando por aqui até contar o tempo, porque parece, segundo a tradição, que nós temos um tempo determinado para realizar o propósito. Então, tá, eu tenho lá 100 anos, né? Tá. Quando acabar os 100 anos, eu vou embora. Ah, eu morri por fatalidade, sei lá, porque eu fui atropelado, qualquer coisa, com 80 anos. Eu vou ficar 20 anos aqui no AIE e depois eu vou embora. Então, assim, para resumir, bem resumido, eu peço desculpa, mas é mais pelo avançado da hora. Suicidas não vão para o Ouro. Não segue, ficam por aqui mesmo.